Olá pessoal, meu nome é Michele Brito e esta é a terceira videoaula de uma série de vídeos que eu estou trazendo aqui no canal, ensinando passo a passo de como construir uma API REST utilizando o Spring Webflux. Na aula passada, então, a gente já deixou pronto o nosso documento, o nosso repository e também já populamos alguns dados no nosso banco de dados MongoDB. E nessa videoaula de hoje, eu vou mostrar para vocês como construir uma interface service e também como construir uma classe para implementar essa interface que vai conter os métodos, então, que a gente vai fazer a transação com o banco. Os métodos getAll, getById e save, certo? Então, vamos começar. Bom, pessoal, então depois de ter criado a nossa playlist como um model e também o repository e populado alguns dados no nosso banco de dados MongoDB, como a gente pode ver aqui, o próximo passo então é criar o nosso serviço, a service, certo? Então eu já deixei o pacote aqui services criado. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma nova interface. Essa interface, ela vai se chamar Playlist Service, ok? Bom, ela é uma interface e nessa interface a gente vai então criar os métodos que vão ser utilizados para fazer então as transações com o banco, como por exemplo o método findAll, findById e o save. Então a primeira coisa que vamos fazer é criar o método findAll. FindAll, ele não precisa receber nenhum parâmetro e ele vai retornar o quê? Uma playlist, certo? Só que antes, quando a gente estava trabalhando com programação síncrona normal, quando a gente utilizava o método findAll, ele retornava para a gente uma lista, certo? De um determinado objeto, nesse caso a playlist. Mas agora, como a gente está trabalhando com programação reativa, assíncrona, eu já expliquei para vocês no vídeo aqui no canal, onde eu falo do Webflux, quais são os tipos que ele trabalha, que é o tipo mono e o tipo flux. Eu até vou deixar o link aqui desse vídeo para vocês conferir, caso não tenham visto ainda. Então, neste caso, como a gente está trabalhando com Webflux, ele não vai retornar uma lista, ele vai retornar um tipo flux, que são vários elementos. Então, aqui é só a gente determinar que ele vai retornar um tipo flux. Eu vou importar esse tipo flux, ok? Olha só, como vocês podem ver, ele é da biblioteca Reactor, que é o que o Spring Webflux utiliza por trás aí dos panos. Então, o primeiro método já está pronto. Qual que vai ser o segundo método? findById. Esse método, ele precisa de um parâmetro, né, que é uma string id, e ele vai retornar o quê? Ele também vai retornar uma playlist, só que agora ele vai retornar apenas uma playlist. Então, a gente tem que determinar aqui que ele vai retornar um mono playlist, que é apenas 0 ou 1 elemento, certo? Então, eu vou importar aqui também, ele também é um tipo da biblioteca Reactor. E por último, a gente vai também construir o método save. O save, ele vai receber como parâmetro a playlist, né? Playlist. E ele vai, ao salvar essa playlist no banco, ele vai nos retornar essa playlist, caso tudo tenha ocorrido corretamente. Então, aqui a gente já tem a nossa interface com esses métodos sobrescritos. Agora, a gente tem que criar uma classe em que essa classe vai implementar esses métodos, ok? Ou seja, ela vai implementar essa interface e, consequentemente, vai implementar cada um desses métodos. Essa nova classe vai se chamar Playlist Service Implement, só que eu vou colocar só uma abreviação de IMPL, ok? Criando. A primeira coisa que eu vou fazer é anotar essa classe com @service. E em seguida, a gente vai implementar
essa interface, que é a playlist service. Ok? Aqui, como ela é uma implementação, ele já vai mostrar aqui que a gente precisa adicionar os métodos que vão ser implementados. Então, são os 3 métodos que a gente especificou, certo? Então, vamos começar por este, find all. Ele vai retornar a lista de playlist, certo? Só que primeiro, a gente tem que criar um ponto de injeção aqui, utilizando o @authoride. A gente vai criar um ponto de injeção do nosso repository, playlist repository. Porque dentro deste playlist repository, quando a gente estendeu aquela classe lá de Reactor MongoDB, a gente já tem o acesso a vários métodos prontos. Então, a gente já vai criar esses métodos aqui embaixo que a gente definiu, já utilizando esse repository. Então, aqui, o que ele vai retornar? Ele vai retornar uma playlist repository.findAll. Olha só, o findAll, ele já retorna um flux playlist, certo? Então, este método já está pronto. Vamos passar para o método seguinte. Aqui no caso, ele vai retornar apenas uma playlist, né, com o seu respectivo ID, que vai ser passado ali como parâmetro. Então, é só a gente utilizar o find by ID, que retorna, olha só, um mono playlist, certo? E aqui ele já identificou que este ID é este ID que vai ser passado como parâmetro no método. E por último, o método save. Vamos utilizar o save, olha, ele recebe uma entidade playlist. Deixa eu ter alguma coisa errada aqui. Ok, então, já está tudo pronto. Vou salvar aqui, a gente já construiu então, a nossa service, que é uma interface, onde a gente deixou já determinado alguns métodos, e criamos também a nossa classe com o @service, que implementa essa interface, e a gente já criou, então, os métodos findAll, findById e save, utilizando o nosso repository. Certo, pessoal? É isso que eu queria mostrar para vocês. E agora, na próxima videoaula, a gente vai construir o nosso controller utilizando cada um desses métodos aqui que a gente criou nessa aula. E assim, a gente vai criar os nossos primeiros endpoints. Ok, pessoal? Eu espero vocês na próxima videoaula. Até lá!